Bastidores da Bola. Olá, meus amigos, estamos no ar para mais um Bastidores da Bola, este que é o novo programa da grade da Jovem Pan, onde todas as semanas recebemos personagens importantes do mundo esportivo. Eu sou o Vitor Boni e para me ajudar hoje, aqui na bancada, estão Bruno Prado, Raí Monteiro e também Giovanni Chacon. E o nosso convidado, mais uma vez, é uma pessoa muito especial, um personagem importante também do futebol, ex-jogador, hoje treinador com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Santos, técnico Wagner Mancini. Professor Mancini, um abraço para você, muito obrigado por atender a gente e participar desse papo aqui no Bastidores da Bola. Obrigado, é uma satisfação enorme estar aí batendo um papo falando sobre futebol com você, com o Giovanni, com o Raí, com o Bruno, enfim, né, com todos os telespectadores. Acho que o mais importante quando a gente fala de futebol é a gente depositar realmente esse sentimento que todos nós temos pela bola de uma maneira geral e por esse esporte que nos encanta tanto. Professor, você que passou recentemente pelo futebol goiano, esteve no Goiás na última temporada também, fechou a temporada no Goiás, acabou deixando o clube esmeraldino. Nessa temporada, como é que está a sua situação? Procurando o clube, está dando uma descansada? Como que está a sua situação nesse momento, Mancini? Então, após a minha saída do Goiás, eu decidi até esperar um pouquinho, né, desde que surgisse algo interessante, algum bom projeto. Mas a gente sempre que vai emendando um trabalho no outro, você vai deixando a tua vida pessoal um pouco de lado, né? E às vezes é interessante exatamente esse tempo para que você possa se reconectar com a sua família, com os amigos, né? Com aquilo que de certa forma, te deixa bem emocionalmente, né? Então, nesses períodos entre um trabalho e outro, a gente sempre usa, além disso que eu acabei de falar, para também dar uma reciclada, para estudar um pouquinho, para enxergar um pouquinho mais aquilo que está acontecendo ao nosso redor, que muitas vezes a gente não tem oportunidade por estar sempre focado ali em cima de um trabalho. Bruno Prado, sua primeira pergunta para Wagner Mancini, nosso convidado de hoje no Bastidores da Bola. Olá, Mancini, prazer falar com você. Uma pergunta no geral sobre o mercado de treinadores e usando também a sua carreira como um exemplo disso, né? Você já passou por clubes da Série A, da Série B, grandes clubes do futebol brasileiro, só que a maior parte dos seus trabalhos, e se a gente pegar de vários outros treinadores, inclusive do Dorival Júnior, que é da sua geração e que hoje está na seleção brasileira, na grande maioria vocês ficam alguns meses e saem, independente de Série A, de Série B, dificilmente vocês têm uma grande sequência de trabalho. A que você atribui isso? Tem muito a ver com a parte política dos clubes, da nossa parte aqui também de imprensa, de mídia, influência de torcida. A que você atribui, assim, trabalhos, a grande maioria dos trabalhos do futebol brasileiro durarem poucos meses, independente do tamanho do clube? Eu acho que isso está muito relacionado à nossa cultura, né? Se a gente for analisar friamente, o treinador brasileiro, que é aquele que conquistou 5 títulos pela CBF, né? Hoje a nossa seleção é pentacampeã mundial, exatamente pelos técnicos brasileiros. Mas a gente sofre uma pressão muito grande, ainda mais numa fase com redes sociais e com tudo aquilo que é jogado como que é jogado antes e depois das partidas, né? A mídia, de certa forma, e aí eu não estou generalizando, lógico, mas existem pessoas e pessoas que atribuem muito valor a isso e a gente acaba sofrendo, sofre muito em função daquilo que está acontecendo no pós-jogo. Hoje tudo acontece muito rapidamente e isso realmente é verdade. Eu acho que há uma paciência muito maior com os técnicos estrangeiros do que nós brasileiros, e a gente tem que se adaptar a isso daí. Eu já tive demissões merecidas e algumas que eu não merecia, e a gente sabe disso, mas a pressão acaba se tornando algo surreal e o profissional que está ali à frente da equipe acaba sendo demitido, na maioria das vezes, por uma opção que com certeza poderia ter sido evitada. Raí Monteiro, boa tarde para você. Wagner Mancini é o nosso convidado hoje. Tudo bem, Mancini? Um abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui também na PAN. Queria te fazer uma pergunta em relação a esse período, né, que você está
parado, no sentido de fora de trabalho em algum clube? Porque muitas vezes a gente observa, né, os treinadores pulando de um clube para o outro, sai de um clube, poucos dias depois já está em outro. O quão importante é esse período para você também olhar para trás, entender as coisas que você fez de bom, as coisas que precisa melhorar e até mesmo estudar um pouco futebol por aí? Quão é importante esse período paralisado para poder fazer uma reciclagem, para poder entender alguns erros, alguns acertos e conseguir dar sequência na carreira mais adiante? Você acha que falta um pouco isso para a maioria dos treinadores? Parar, olhar para o que tem feito, para o que pode melhorar, para o que não, para conseguir uma sequência melhor no próximo clube? Eu acho que isso deveria ser fundamental para todas as pessoas e para todos os profissionais em todas as áreas, né? Porque existe um momento onde você vive no automático, né? E conforme a gente tem visto aí no mundo, o planeta hoje, nós estamos vivendo a cada dia mais no automático. Então é muito importante quando você para refletir aquilo que você tem feito, aquilo que você pode melhorar. Eu acho isso saudável, inclusive, e quando a minha equipe de trabalho, porque quando eu falo para o Wagner Mancini, eu estou falando de 4, 5, 6 pessoas também, 6 profissionais que estão, na maioria das vezes, junto comigo nas equipes, né? Então é importante que todas elas façam essa reflexão para entender o momento de cada um, aonde a gente pode melhorar. O futebol, ele muda muito pouco em relação de um ano para o outro. Aquilo que é feito numa equipe de sucesso numa temporada é rapidamente copiado por todos os outros e assim caminha o futebol. Mas eu acho sempre muito importante quando você para refletir, seja em qualquer momento da sua vida. Eu acho que é importante a reflexão porque ela te traz leveza nos próximos passos a partir do momento que você detecta aquilo que está sendo bem feito e aquilo que você tem que melhorar. Eu costumo dizer que ninguém está próximo da perfeição, né? A gente tem exatamente que ter humildade o suficiente para entender que nós podemos ser melhores a cada dia e aquilo que eu fiz ontem não está valendo para hoje. Pode até servir de suporte, mas hoje tem que ser melhor que ontem. Então, se você seguir por essa linha, certamente esse tempo ele é favorável, né? Porque na maioria das vezes, e eu já passei por isso também muitas vezes, a gente acaba trocando de clubes sempre muito rápido, e isso não é benéfico nem para a saúde mental e muito menos para aquilo que você vai realizar na sequência. Acho que para todos nós é importante parar um pouquinho, refletir, pensar sobre o que a gente está fazendo. Giovanni Chacon, sua pergunta para Wagner Mancini. Um abraço, Boni. Um abraço, Mancini. Obrigado por nos atender. Pegando até esse contexto aqui que a gente está abordando, né? Essa última resposta do Mancini, muito boa. E um pouco mais além, né? Qual que você acredita que é o grande desafio do treinador quando ele inicia um novo trabalho? Porque você estava ano passado no Goiás, é um determinado ritmo, a cidade tem um determinado ritmo, o clube tem um determinado ritmo, os jogadores determinadas características. Chega hoje outro clube e fala, quero contar com o trabalho de Wagner Mancini. É totalmente diferente. Qual que é o principal ponto inicial de trabalho de um treinador, na tua visão? E se você puder já enganchar a segunda, dentro desse mercado louco do futebol brasileiro, na questão dos treinadores, qual foi o time que te deu mais tempo, mais base, mais suporte para fazer o teu trabalho do teu jeito? Olha, o time que me deu mais tempo, eu vou inverter aí as respostas, vou para a segunda logo, foi o América Mineiro, né? Porque o presidente Salum, o cara que era diretamente ligado ao futebol, ele confiava muito naquilo que eu fazia. Eu fiquei um bom tempo no América, tive tempo para exatamente ajustar a equipe e para fazer aquilo que na maioria dos clubes a gente gostaria de fazer, Giovanni, que às vezes a gente não consegue pelo pouco tempo, né? Mas o América foi uma equipe que me deu a possibilidade de fazer um bom trabalho e foi feito um bom trabalho. O América acabou batendo Libertadores, Sul-Americana, semifinal de Sul-Americana, o que para um clube do porte do América tem que ser realmente muito comemorado. Agora, qual que é a dificuldade quando a gente chega num clube? Se a gente assume um clube
durante a temporada, você certamente vai ter muitos problemas, porque cada treinador tem uma metodologia de jogo. E quem montou este elenco certamente pensava de uma forma que muitas vezes não é a sua forma de pensar. Então a gente tem que realmente tentar descobrir o mais rápido possível aqueles atletas que nos representam como metodologia de jogo. Eu sou um cara que sempre gostei de times agressivos, ofensivos, e quando eu chego numa equipe, por exemplo, que tem a maioria dos jogadores que pensam de forma defensiva, aí eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não encontro as peças para adaptar o meu sistema de jogo. Não quer dizer que a gente não saiba fazer, porque em algum momento eu também já joguei no bloco baixo. Então aí você tem que ponderar e tentar achar soluções o mais rápido possível, porque o teu emprego também depende disso daí. Por mais que você tenha pego um clube durante a temporada, a paciência de todo mundo, a tolerância, ela dura algumas rodadas. Haja visto aí, por exemplo, eu vou citar o exemplo do Diniz, que assumiu o Cruzeiro no final do ano e que acabou virando o ano de uma forma que ninguém gostaria que fosse, acabou sendo demitido. Eu acho que faltou exatamente ali uma conexão com aqueles atletas. E isso acontece com todos nós, porque não é fácil você chegar numa empresa, por exemplo, se eu estivesse chegando hoje na Jovem Pan e estivesse aí no lugar do Vitor Boni, eu teria que escolher os meus representantes para fazer um bom programa. E nem sempre isso acontece. Às vezes a gente lida com a parte externa, com muita cobrança, em cima não somente do treinador e da diretoria, como dos jogadores, e aí o estado emocional acaba impactando demais. Eu costumo dizer que bons trabalhos só conseguem ser feitos após 6 meses. Você não tem como chegar num clube e, com menos de 6 meses, detectar tudo aquilo que está acontecendo no clube, porque é um exemplo do que acontece na sociedade. Um clube de futebol, ele retrata bem a sociedade. Ele tem pessoas educadas, mal educadas, pessoas bem preparadas, mal preparadas, e assim você tem que construir a conexão com todos eles. Então, além do fator extra-campo, que pesa bastante para a gente por causa da pressão, você também, internamente, você tem que ganhar a confiança das pessoas. E ninguém consegue ganhar a confiança de ninguém em pouco tempo. Por isso que eu acho que 6 meses é um tempo necessário para todo treinador poder desenvolver dali para frente a sua metodologia e o seu sistema de jogo. Professor, seguindo essa linha da falta de tempo, falta de paciência, do ritmo alucinante que existe no futebol brasileiro, eu queria perguntar para você sobre um cara que você trabalhou muito próximo, observou de perto, durante a sua passagem como coordenador técnico do São Paulo, até vamos perguntar depois sobre outros momentos dessa passagem, mas André Jardine, que foi um cara que subiu das categorias de base direto para o time profissional do São Paulo, durou pouquíssimo tempo, depois foi demitido. Hoje ídolo no América do México, cotado para vários clubes brasileiros, inclusive para a seleção mexicana chegou a ser cotado. Você acha que ele foi também uma vítima dessa situação no futebol brasileiro, ou aquela decisão de subir ele para o time profissional naquele momento talvez tenha sido um pouco precipitada? Então, aí tem 2 pontos a serem analisados. Eu acho que foi um pouco precipitada. Quando eu chego de coordenador no São Paulo, o André Jardine já tinha sido efetivado pelo Raí. Eu achava naquele momento um excelente treinador, até porque eu convivia com ele dentro do campo. Eu não tinha dúvida que o André Jardine seria aquilo que ele tem sido. Infelizmente ou felizmente, ele acabou tendo que mostrar isso fora do país. Teve a oportunidade da seleção brasileira, mas acabou, de certa forma, se estabelecendo mesmo no México, dirigindo o América. Naquela oportunidade no São Paulo, o São Paulo vinha de uma pressão muito grande pela falta de títulos. E quando você opta em subir o treinador do sub-20 para o profissional, você tem que ser consciente que a pressão ela vai existir. Porque todo mundo pensou naquele momento que ele ainda não estava no ponto de assumir o São Paulo. E aí eu não estou falando por questão profissional e por competência, porque isso ele sempre demonstrou.
mas talvez o equilíbrio emocional de você ter que chamar a atenção de um jogador. O São Paulo tinha um elenco de jogadores experientes, e quando um treinador chega e sabe que ele é mais novo, por exemplo, do que vários atletas, também há um peso nessa relação, né? Mas eu tinha certeza que o André, quando saísse do São Paulo, ele ia realmente ter uma performance muito boa, porque ele é capacitado, é um cara que estuda muito futebol, e eu tive a oportunidade, no pouco tempo que nós ficamos juntos no São Paulo, de não só perceber isso, como tentar ajudá-lo com a minha experiência, que naquela oportunidade eu tinha mais que ele, mas também escutar dele. E eu aprendi algumas coisas interessantes com o André, no que se diz respeito a programas de jogo, a como o São Paulo ia defender e atacar. Foi muito interessante a troca que nós tivemos, porque ali no momento eu estava numa função que me possibilitava exatamente entender bem aquilo que o treinador fazia e tentar ser um elo de conexão com a diretoria, né? E eu tentei, obviamente, tirar tudo dele para que a gente o analisasse com uma confiança que todo mundo depositava nele. Infelizmente, ele acabou ficando pouco tempo, mas felizmente para o futebol e para ele, André Jardine, ele foi para um clube grande do México e está fazendo ótimas temporadas, é tetracampeão mexicano, tem tudo aí para daqui a pouco bater na seleção mexicana. A gente fica feliz quando vê um amigo competente dando resultado. Bruno Prado. Mancini, até nessa sua passagem como coordenador, né, você, antes, no Brasileiro de 2018, você foi treinador do Vitória, né, clube que você passou algumas vezes. Aí você topa esse trabalho como coordenador no São Paulo. E depois da sua saída, você volta a ser técnico já no mesmo ano no Atlético Mineiro. E você não teve mais essa função de coordenador. O que te levou a aceitar aquele convite? Você pretendia seguir uma carreira fora do banco de reservas, outra função no clube? Ou ali você topou, pensou em alguma coisa e sentiu que não era o que você queria mesmo ser treinador? Por que teve aquele período numa outra função? Por que você aceitou e por que você não voltou a ter esse cargo em outros clubes? Então, vamos lá, Bruno. O importante para aquele momento, porque eu relutei muito em aceitar a proposta, né? O Alexandre Pássaro, ele falou comigo diversas vezes, era uma lacuna que tinha no São Paulo, que esta vaga era ocupada na época pelo Ricardo Rocha, um ano anterior, e aí foi me feito o convite, eu tinha saído do Vitória, eu naquele momento entendi que seria uma boa, depois de algumas reuniões, eu acabei entendendo que seria uma boa, porque muito mais para que eu tivesse noção daquilo que acontece entre diretoria e comissão técnica, porque este é um cargo exatamente no meio dessas duas fases. Então eu escutava muito a diretoria e eu servia de apoio ao treinador. E eu tentava, logicamente, fazer a coordenação de todos os departamentos do São Paulo. Serviu muito para mim, foi muito interessante. Eu penso, num futuro, talvez, passar a migrar para essa função ou para uma função diretiva, porque eu acho que eu tenho potencial para isso também. Mas eu sempre disse ao Raí e ao Pássaro e ao Leco, que era o presidente na época, que eu ficaria somente em 2019, que a minha intenção ainda era voltar para o campo e continuar minha carreira de treinador, que é onde eu me sinto bem, que é o que eu sei fazer melhor, mas eu achei interessante dar uma pausada naquele momento, final de 2018, início de 2019, conhecer uma nova função para entender melhor. Foi um ano sabático para mim, e aí em 2020, que era a ideia voltar ao campo, eu acabei voltando em outubro de 2019 mesmo, porque há aquele conflito na minha saída com a chegada do Diniz, e a partir dali houve o interesse do Atlético e eu acabei voltando à minha função, que era, na verdade, a minha ideia era voltar em 2020 para os campos. Raí Monteiro.
Mancini, ainda nessa questão mais ampla, né, de outras funções dentro do futebol, porque muitas vezes se atribui muita responsabilidade ao técnico, né? E eu até acho que em alguns cenários se supervaloriza demais o papel do treinador. Não que ele não seja importante, mas no sentido de que toda a responsabilidade sempre é dele. E a cadeia do futebol tem vários outros personagens que são importantes. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto, sobre responsabilidades divididas em comissão técnica, sobre o papel de coordenador de futebol no sentido da comissão mesmo, do trabalho geral, de outras pessoas, de outras funções que também fazem parte do futebol e que essa responsabilidade não fique 100% em cima do treinador. Olha, para ser bem sincero, Raí, eu acho que muitas vezes se atribui moral demais ao treinador e também muitas vezes se joga muito peso em cima dele. E eu não vejo essa cobrança, de certa forma, jogada em cima dos atletas, com raras exceções, a não ser quando as equipes estão realmente muito abaixo do que todo mundo esperava e começa a sobrar para os atletas. Não que, obviamente, eu queira isso, né? Mas uma divisão de responsabilidades, ela é importante, porque todas as pessoas que formam o departamento de futebol de um clube, elas têm as suas responsabilidades. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Se o nutricionista ele não consegue atender e contemplar todos os jogadores do elenco, que na verdade não conseguem, em todos os clubes há uma gama de jogadores que não gostam dos suplementos e não tomam, e tomam suplementos de fora, não tomam ali dentro, todos eles deveriam assumir a responsabilidade. Só que isso daí fica muito direcionado somente ao treinador. Então nós temos N exemplos. Tem jogador que não gosta de tratar com o fisioterapeuta do clube, gosta de tratar com o fisioterapeuta dele, ou que gosta de ser atendido por um médico de fora, não gosta do médico do clube. Então existe muita coisa que ninguém sabe. E que quando você vai para o campo de jogo e perde uma partida, vai tudo em cima do treinador. Eu também acho que vai tudo em cima do treinador, porque há um movimento quase que automático do pós-jogo. O treinador vai para a coletiva e é massacrado quando perde. Ele entra num fuzilamento, quando a coletiva poderia muito bem ser feita também com os jogadores, porque eles também estão em campo com diretores, mas não, todas as coletivas, principalmente quando se perde uma partida, é a figura do treinador que está lá para segurar um rojão sempre muito maior. Então eu acho assim, resumindo agora, acho que se dá muita moral para o treinador em algumas situações, ele não merece tanto essa moral, e acho que também o contrário também é verdadeiro, se joga muita pressão em cima dele, quando na verdade um trabalho realizado dentro de um clube de futebol, ele não é só do treinador, ele é dos jogadores e ele é de todos aqueles cargos ocupados que hoje já ultrapassam 50 pessoas de cargos diferentes dentro de uma comissão, de um departamento de futebol. Acho que deveria ser um pouquinho melhor dividida a pressão entre todos eles. Até sobre isso, Mancini, você é um treinador que teve passagens por alguns clubes que no final da temporada, com você no comando ou com você tendo a passagem durante a temporada, acabaram sendo rebaixados, e acho que isso é muito um movimento de nós da imprensa também, de no final do ano fazer aquela matéria, os técnicos com mais rebaixamentos, os técnicos que mais participaram. Você acha que isso acaba criando também uma pecha no seu trabalho individualmente? Porque é como você está falando, os clubes têm problemas que não se resumem só ao treinador. Muitos clubes, você inclusive acaba saindo no meio do ano e depois outro técnico entra, acaba sendo rebaixado da mesma forma. Você acha que isso acaba criando uma pecha no seu trabalho individualmente do técnico Wagner Mancini? Olha, eu sinceramente, eu não dependo de ninguém validar o meu trabalho para que eu possa ser eu mesmo, né? É óbvio que eu já estou há 42 anos no futebol e eu já entendi isso. As redes sociais estão aí e os jornalistas, a classe de jornalistas também, nós temos bons profissionais e maus profissionais. Uma pessoa que pega para fazer uma matéria dos treinadores ou dos jogadores que são mais rebaixados,
é porque realmente deve estar faltando alguma coisa no dia a dia da pessoa como matéria positiva. Porque é óbvio que quando um time, vamos reformular a frase, é óbvio que quando começa um campeonato de 20 clubes, onde 4 vão cair, que esses 4 clubes vão trocar de treinadores. Né? É óbvio. Porque eu tive a oportunidade no Guarani do Botafogo do Rio, rebaixados na Série A, de ficar o campeonato inteiro. Eu vejo isso com louvor. Tem gente que vê de outra forma. E eu não estou aqui também para mudar a forma de ninguém pensar. Eu faço o meu trabalho. Quando eu sou chamado, por exemplo, eu fui chamado para o Corinthians, para o Atlético Mineiro, para o Cruzeiro, para o Vitória, para o Ceará, para vários clubes, para tirar do rebaixamento. E eu tirei do rebaixamento. Mas não são feitas matérias quando você tira um time do rebaixamento. Mas quando você cai com um time, aí tem um jornalista que vai lá e põe o Mancini é o treinador que mais caiu com clubes e tudo mais. Eu não posso entender isso como uma matéria positiva, né? Eu tenho que entender exatamente que o cara está com falta de assunto, e eu não estou aqui também para ficar validando o trabalho de ninguém, assim como eu não acho que ninguém precisa validar o meu trabalho para eu saber que eu sou um bom profissional, que eu não fujo de nenhuma proposta, por exemplo, de um time de zona de rebaixamento. Eu tenho coragem para ir lá, para fazer meu trabalho. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente não consegue. Eu já tirei vários clubes e já fui rebaixados também, assim como eu já participei de campanhas de times que foram campeões e esses mesmos jornalistas não fizeram matéria falando o Mancini passou nesse time e foi campeão. A gente nunca encontra a matéria positiva, mas encontra sempre a matéria negativa nessas pessoas. A gente tem que entender, porque nem todo mundo está no mesmo grau de evolução. Chacon. Não, e até nessa linha, né, além de ser campeão ou ser rebaixado, o quanto que o técnico consegue deixar de legado revelando um jogador, tem tudo isso que precisa ser computado, conscientizado e também debatido, porque assim, o cara, não foi campeão, o time mas revelou 2 jogadores que ficam para a próxima temporada, que vão virar caixa para o futebol brasileiro, porque infelizmente o futebol brasileiro está atrás do futebol europeu na questão financeira e depende da venda desses jogadores. E eu queria que você falasse desse processo, Mancini, de revelar jogadores também, de você perceber que em casa tem ali ingredientes para fazer uma receita melhor dentro do teu time. Como é que é esse processo? Como que você vê o processo de subir um jogador? E aproveitando também, a gente falando do mercado de técnicos, dos novos aí do Brasil, a gente pode mencionar alguns, Carpini, talvez o Seabra, o Felipe Luiz agora. O que você tem visto, o que você tem gostado, o que você acha que vai render de frutos positivos para o futebol brasileiro? Olha, desses novos nomes aí, são nomes que me agradam muito pela postura e pelo jogo de futebol, né? O Flamengo voltou a jogar um bom futebol, o Carpini tem feito excelentes trabalhos, passou no São Paulo por pouco tempo, mas é natural, é normal isso. A gente acabou de falar do André Jardine, e eu tive a oportunidade ainda muito novo de também pegar times grandes, e eu também sofri com isso. Então, vem uma nova geração aí muito interessante, e é importante que venha exatamente para mostrar que nós temos uma boa formação de treinadores. O Brasil tem uma excelente formação de treinadores, só que nós somos desvalorizados, não só pela mídia de uma forma geral, como também por todos aqueles que hoje têm acesso ao YouTube, aos podcasts e tudo mais, entrando num assunto que muitas vezes eles não conhecem, porque todos nós sofremos no mercado e perdemos o mercado exterior por uma manobra do Michel Platini na UEFA, quando ele tomou o mercado árabe e o mercado asiático, que era do brasileiro, que era do sul-americano,
proibindo quem não tivesse a licença PRO para atuar nesses países. E aí abriu-se a possibilidade de mercados emergentes da Europa, do leste europeu, que foram ocupados exatamente onde a gente liderava o mercado. Então, nós sofremos lá fora e começamos a sofrer aqui dentro. Hoje, qualquer técnico estrangeiro, ele tem uma tolerância maior do que a gente em qualquer time do Brasil. Então, eu acho que isso, de certa forma, impactou para que a gente tivesse, aí, nesses últimos 10 anos, um descrédito em relação ao técnico brasileiro. E a tua outra pergunta, que foi sobre revelar os jogadores. Como é que é o processo e como você lida com o processo de revelar jogadores? Em todos os clubes que eu trabalho, eu sempre tento revelar atletas, porque eu acho que isso daí é saudável ao clube, porque nada melhor do que um cara que morou por 6 anos debaixo de uma arquibancada, que nem eu morei, valorizar aquilo que está sendo feito na base dos clubes. Então, é importante quando você abre espaço, e normalmente quando eu viro o ano numa equipe e eu tenho a possibilidade de fazer a montagem do elenco, eu separo ali de 6 a 7 vagas exatamente para jogadores sub-20, porque eu acho uma necessidade do clube. Todos os clubes hoje dependem disso. E quando você abre esse espaço, normalmente você acaba revelando alguns atletas, nem sempre aqueles atletas que eram esperados, às vezes algum tipo de surpresa, mas você, de certa forma, impacta não só na economia do clube, na valorização dos jogadores, como você também abre um caminho bacana para que o departamento amador do clube possa ser inserido também dentro do departamento profissional, que é importante, né? Porque todos aqueles que estão no departamento amador sonham um dia estarem ali no profissional. E quando você abre esse canal, esse acesso, as coisas tendem a fluir de uma maneira mais natural. Voltando um pouquinho só para o tema da sua primeira resposta ao Giovanni Chacon, nessa última pergunta, você sente, Mancini, que por conta dessa tolerância maior com estrangeiros, há um receio também dos clubes em contratar técnicos brasileiros? Porque a gente vê no futebol paulista hoje, dos 4 grandes, todos têm técnico estrangeiro, 2 portugueses e 2 argentinos. Você acha que tem esse receio também dos clubes de contratar técnicos brasileiros hoje? Eu acho que o dirigente ele se protege muitas vezes, né? Nós estamos falando de um esporte extremamente profissional a cada dia, onde a imprensa tenta ser o mais profissional possível, o treinador é profissional, os atletas são profissionais, todas as funções do futebol são exercidas por cargos de profissionais, e aí você pega o dirigente amador, o dirigente que está ali dentro do clube, porque ele é favorecido financeiramente dentro de uma sociedade, e por isso ele está dentro de um clube de futebol. E ele quer discutir futebol com todas essas pessoas que são formadas para estarem ali. Então há, na maioria das vezes, na minha visão, uma proteção da sua imagem em se contratar um treinador argentino, português, espanhol, enfim, um estrangeiro onde todo mundo vai ter um pouco mais de tolerância, mas onde o clube vai ter uma dificuldade muito maior financeira, porque todos esses contratos são regulamentados pela FIFA, e quando esses treinadores saem dos clubes, assim como acontece quando a gente vai para o exterior, e eu já tive essa oportunidade também, você está totalmente seguro daquilo que você assinou. E quando é um técnico brasileiro, não. Muitas vezes você sai do clube sem receber e tem que fazer acordos depois para que isso venha a ser feito. Bruno Prado. Mancini, sobre jogadores jovens, né? Você foi o primeiro treinador que colocou Neymar em campo no profissional lá no Santos. Queria que você falasse um pouquinho da sua convivência com ele, desse momento, né? Ele já era, sempre foi falado, né, como um futuro craque, sempre as pessoas sempre esperaram muito dele, né? E você foi o primeiro que o colocou. E do Neymar atual, né? Ele teve um probleminha muscular, ficou fora da semifinal com o Corinthians, foi cortado da seleção depois de uma sequência inicial no Santos. Então eu queria que você falasse desses 2 momentos, né? O momento que você conheceu o Neymar garoto e o que você espera dele daqui para frente.
Olha, o Neymar, quando ele surge em 2009, ele era um menino maravilhoso, maravilhoso. Ele estava muito aberto ao conhecimento, às dicas, a tudo aquilo que ele estava vivenciando no futebol, porque era um momento onde ele já tinha o dom, mas ele precisava incorporar algumas outras coisas, a força, a velocidade, as intenções de todo mundo em ajudar, e ele estava sempre muito aberto para tudo isso. O tempo passou, o Neymar vai para a Europa, joga no Barcelona, no PSG, depois passa no futebol árabe, e todo esse tempo na seleção brasileira. É óbvio que a vida do cara mudou. Eu me distanciei um pouco, até pela pouca convivência depois do Santos, então eu não posso afirmar muita coisa, mas eu sou um defensor do Neymar. Eu acho que se critica demais o jogador, acho que tem muita gente que não o conhece, mas que tem uma língua extremamente afiada para sempre falar do único jogador diferente que nós temos dessa última geração. Então, o Neymar, ele sofreu exatamente porque ele jogou numa época que nós não tínhamos, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e tantos outros jogadores aí que jogaram juntos na seleção. O Neymar pegou uma geração que só ele era o diferente. Então ele teve que carregar nas costas, muitas vezes, um peso que não deveria ser só dele. E eu acho que a imprensa castigou demais o Neymar. Tá? Essa é a minha opinião. Eu torço para que ele, voltando para o Santos agora, possa fazer um grande ano, uma grande temporada, porque ele tem futebol. Eu espero que o Neymar volte a sorrir, porque se ele estiver bem, certamente a gente vai ver bons jogos do Santos, bons jogos da seleção. Agora, a vida pessoal dele, eu não estou aqui para falar nada mais do que a gente poderia falar para um filho ou para um sobrinho. O Neymar, ele é um adulto, ele sabe muito bem aquilo que ele faz dentro e fora de campo. Eu gostaria de focar exatamente naquilo que ele tem condições de fazer dentro do campo. Neymar, que como destacou Bruno Prado, acabou sendo cortado da seleção brasileira para essa atual data FIFA. Raí Monteiro. Queria falar contigo, Mancini, exatamente sobre este tema, seleção brasileira. Semana passada, a gente estava fazendo um programa aqui na Jovem Pan e até eu e o Bruno conversávamos sobre esse aspecto, que no futebol brasileiro, nos últimos anos, né, como de costume, ao longo de toda a história, o Brasil sempre revelou grandes atacantes, né? E eu acho que essa geração não é muito diferente nesse sentido. Você tem Rodrigo, Vinícius, a última Copa do Mundo, por exemplo, o Tite levou, além desses, Rafinha, Antony, entre outros vários jogadores, pontas de velocidade, jogadores de drible, de jogada individual, 1 contra 1. O Brasil hoje tem muitos jogadores, né, com essa característica. Aqui no futebol brasileiro tem o Estevão, por exemplo, que surge assim. Mas eu e o Bruno temos em comum um pensamento de que faltam meio-campistas para a seleção brasileira. Meio-campistas como Modric, como Kroos, como Busquets. É claro que esses jogadores são jogadores geracionais, você não vai encontrar um a cada esquina. É difícil revelar jogadores assim. Mas eu percebo talvez uma falta de esforço para revelar jogadores nesse sentido, com essa característica. Queria saber se você enxerga da mesma forma, se você vê que essa também é uma carência na seleção brasileira atual. Se sim, como isso pode ser resolvido? Como o Brasil pode voltar a revelar tantos bons meio-campistas, como revela jogadores de ataque, de drible, de velocidade na atualidade? Eu acho que aí nós temos 2 pontos fundamentais. Um é de formação, que depois eu vou tentar dissecar. E o outro ponto é que hoje nós temos grandes atacantes, até temos meia atacantes, mas não temos na linha de zaga laterais, zagueiros e volantes em conformidade com os atacantes. Essa é a grande verdade. E eu, vendo os jogos da seleção, percebo muito isso, porque a gente tem um olhar um pouco diferente, né? Com exceção do Marquinhos, que para mim é um jogador ainda um pouco acima da média. Todos os outros atletas hoje que estão jogando na seleção brasileira, mesmo aqueles que atuam no exterior, eles estão abaixo do que a gente esperava. Eles estão abaixo do que nós sempre tivemos na seleção brasileira.
Quando a gente fala do ataque, nós não temos muita coisa a falar. Mas um time, ele precisa de armação, ele precisa de saída de bola, ele precisa de volantes que, na minha opinião, e eu já falei isso em diversas entrevistas, são os atletas que dão velocidade no jogo. Então, se você tem hoje volantes que pisam na bola e jogam para trás, como eu tenho visto nos clubes, não só na seleção, mas nos clubes, você acaba interrompendo aquilo que é o teu forte, porque o Brasil sempre foi um time de transição. Nós sempre tivemos atacantes que desequilibravam as partidas, mas nós também sempre tivemos meio campo, e aí não é difícil a gente lembrar do meio campo de 70, de 82 que não venceu, mas que encantou o mundo, de 94, de 2002, enfim, de 58, 62, eram meio campos realmente que chamavam a atenção de todos. Acho que há uma carência na formação. Aí vamos passar para a formação agora. Só mais uma frase antes de passar para a formação. Todo mundo entende hoje no Brasil, e eu sou contra essa ideia, que só porque o cara joga na Europa, ele é melhor do que quem joga no Brasil. Eu acho que tem muitos jogadores que estão na Europa, que estão vindo representar a seleção brasileira, que nós temos jogadores aqui no Brasil que poderiam jogar também. Essa é a minha opinião pessoal. Falando agora um pouco de formação, a nossa base ela foi contaminada até certo ponto pelo aspecto acadêmico. É importante você estudar, é importante você se capacitar, mas é importante você enxergar futebol. Então, quando você opta simplesmente em se formar treinadores para a base do Brasil de forma acadêmica, você vai estar deixando de lado aquilo que nós temos no futebol de mais importante, que é o improviso. Então, por exemplo, meus filhos já são adultos. Os meus netos, quando eles chegarem numa idade de 5, 6 anos para jogar futebol, eu não consigo levar, hoje em dia, com aquilo que acontece nas cidades aqui no Brasil, meu filho para jogar num campinho de terra do bairro. Eu vou ter que levá-lo numa escolinha onde tem um campo sintético, onde o treinador é um preparador físico. Então já começa tudo errado. Antigamente a gente jogava futebol nos campinhos de várzea, das ruas, dos clubes, mas nós tínhamos uma grande capacidade de inovação, que hoje não tem. Então nós estamos lá embaixo, com 5, 6 anos, já começando a formar jogadores pensando de uma forma europeia, que eu sou totalmente contra. Quando você tira o ex-atleta do departamento amador dos clubes, você está impactando na formação. Mas o ex-atleta, ele tem que estudar. Concordo, ele tem que estudar também. Ele tem que partir para a parte acadêmica para que ele possa saber o que ele está falando, entender o que ele tem dentro dele para que ele possa passar para o atleta. Mas é importante. Você vê que o Santos é um dos maiores reveladores de jogadores, se não for o maior do Brasil, e o Santos sempre teve um histórico do ex-atleta dentro do departamento amador. Então, hoje a gente chega nos clubes e vê vários formados pela CBF Academy, que é um excelente curso, mas sem a visão do ex-atleta. Que eu acho que a junção dos dois, o acadêmico com o olhar do ex-atleta, é importante. Se a gente conseguir fazer isso na mesma pessoa, ótimo. Se a gente não conseguir, nós temos que ter 2 pessoas, para que essas 2 pessoas possam passar para o atleta aquilo que antigamente a gente recebia de uma, mas que hoje, com a mudança do planeta, a gente tem que utilizar 2 pessoas, uma para corrigir os movimentos, uma para ensinar a bater na bola, outra para ensinar a dominar, outra para ensinar uma série de coisas que acontecem dentro de um jogo de futebol, e outra com a formação acadêmica, para treinar, para dar suplemento, para dar força, para dar velocidade e assim por diante. Então, o que eu acho é que a nossa formação está errada.
Acho que o Brasil já passou da hora da CBF criar um plano de desenvolvimento nacional do futebol. A gente fica falando nas entrevistas, mas eu não vejo ninguém tomar frente sobre isso. O Brasil precisa ser padronizado no futebol também, mas padronizado dentro da nossa característica, dentro da nossa cultura, e não querer copiar o que está sendo feito na Europa. Porque o que está sendo feito na Europa é simplesmente um punhado de dinheiro que consegue contratar os melhores jogadores do mundo, e é por isso que o futebol lá é mais interessante, porque o cognitivo dos atletas é muito mais alto, porque eles vão em cada país e pegam 2 ou 3 e acabam formando uma Copa do Mundo dentro dos seus campeonatos. Técnico Wagner Mancini é o convidado do Bastidores da Bola nesta semana. Giovanni Chacon agora faz a sua pergunta. Mancini, inclusive nessa linha do que você acabou de falar, a gente viu nos últimos anos uma mudança brusca, né? Na Libertadores, por exemplo, fazer a final única. Eu, particularmente, eu gosto do conceito, mas a dificuldade geográfica do continente sul-americano não permite que isso aconteça, né? Você acha que a gente está copiando, a gente no geral, não só o futebol brasileiro, mas o sul-americano que ficou para trás por conta da lei Bosman, por conta do que você falou do Michel Platini na parte dos treinadores e tudo mais, tudo isso. A gente está copiando a miscelânea, a parte ilustrativa, a parte bonitinha e não as coisas que podem ser aplicadas como conceito e combinando o conceito com a parte de individualidade que você falou. A gente está copiando coisa banal do futebol europeu, você acha? Eu não tenho dúvida disso, Giovanni. Eu não tenho dúvida disso. A sua pergunta vai muito direto ao que eu penso. Nós temos uma Libertadores de América aqui jogada com muita dificuldade. Assim, e acredito que vocês aí já tenham presenciado algum tipo de voo desse jeito, você, para se deslocar na Europa, você se desloca de trem. Aqui, para você ir jogar na Venezuela, muitas vezes você tem que ir até o Panamá para descer para a Venezuela depois. Se você vai jogar no Peru, você tem que passar pela Cordilheira dos Andes, num espacinho que... Enfim, a gente tem muita dificuldade aqui. Só que isso também acaba, de certa forma, sendo muito rico na nossa cultura. Porque você vê que na Europa a maioria dos jogadores jogam de formas iguais. E aqui na América do Sul não é assim. O chileno tem uma maneira de jogar, o argentino tem outro, o brasileiro tem outro, o paraguaio, o uruguai e assim por diante. E hoje a gente já tem até escolas colombianas e equatorianas. Então é importante quando você olha para o teu interior, que no caso é a América do Sul, e não queira copiar a Europa, porque a Europa tem mais de 3 mil anos. E a gente não tem isso. Nós temos 500, 600 anos. É importante você saber quem é você, para que você possa desenvolver melhor as coisas. Quando eu vejo que tudo se copia da Europa, eu não gosto, embora eu seja descendente de europeu, assim como a maioria das pessoas aqui no Brasil, ou descendente europeu ou africano, enfim. Mas é importante a gente olhar para o nosso país e querer resgatar a nossa cultura. Por que eu preciso copiar aquilo que está sendo feito na Inglaterra, na França, na Itália, se eu tenho cultura o suficiente para isso? O nosso futebol, ele só parou de ganhar a partir do momento que a gente começou a copiar os europeus. Porque quem copia faz uma cópia mal feita. Nós temos que recapitular, buscar reorganizar o nosso futebol na nossa essência de jogo. É o jogar futebol de uma forma irresponsável, como a gente fazia, mas que gerava uma dúvida muito grande no europeu. Agora, nós estamos exportando tantos jogadores para lá que quando esses jogadores vêm jogar pela seleção brasileira, é uma seleção europeia. Eu não sei por que a CBF ainda não construiu um centro de treinamento na Europa para ficar tudo lá de uma vez. Me irrita quando eu vejo, por exemplo, o Brasil jogando contra a Holanda, Alemanha, Inglaterra, no mesmo sistema de jogo. Não há um drible, não há uma improvisação. Então, nós estamos
deixando a seleção brasileira muito europeia para o meu gosto. Mas eu acho que tem como mudar isso. A hora que a gente cansar de perder, alguém vai entender que nós mexemos na coisa mais importante que nós tínhamos, que era na nossa essência. E a gente não podia ter feito isso. Uma coisa é você pegar o que tem de bom na Europa, nos Estados Unidos, na China hoje, no Japão. Outra coisa é você querer copiar. E quando você copia, a cópia fica mal feita. Estamos chegando na reta final dessa conversa, esse papo muito bacana com o técnico Wagner Mancini, a rodada final de perguntas. E, Mancini, eu queria saber de você sobre um tema que vem sendo muito discutido nas últimas semanas, porque os jogadores resolveram se manifestar, se juntar e se manifestar sobre a questão do gramado, pedindo o gramado natural, e aí virou uma conversa, uma disputa de narrativas, os clubes com gramado sintético se defendendo, os clubes com gramados naturais defendendo os gramados naturais, os jogadores no meio desse bolo todo. Queria saber a sua opinião, se o Brasil deveria padronizar o gramado natural como algo obrigatório dentro do futebol brasileiro, ou se você acha que o gramado sintético é algo que, sim, pode ser utilizado e não há problema algum. Olha, eu tive a oportunidade de participar essa semana na CBF da reunião do Conselho Técnico da Série A, que foi na quarta-feira, junto com os clubes. E lá estavam todos os presidentes de clube e eu tive a oportunidade de opinar. Só quem nunca jogou futebol na vida para falar que um campo sintético é a mesma coisa que grama natural. É óbvio que não é. É óbvio que é um outro jogo e passa a ser um outro esporte. Eu não tenho dúvidas aqui em afirmar que quem tem um campo sintético leva vantagem sobre o adversário. É só você pegar a retrospectiva do Atlético Paranaense, do Palmeiras, do Botafogo e do Atlético Mineiro agora que está no começo, e buscar o número de vitórias que essas equipes têm em casa. Não tenha dúvida que é um outro jogo, é um outro esporte você jogar futebol em grama sintética. A minha opinião lá na CBF, eu vou dizer aqui agora, é que fossem convocados os jogadores para que os jogadores opinassem. Porque quem entra em campo e joga são os jogadores. Eu acho que eles têm que se manifestar. Porque nada melhor, e isso acontece muito aqui no Brasil. Quando se vai fazer um estádio de futebol, eles não perguntam nada para quem vive dentro do estádio. Então, o roupeiro que tem que transportar o material até o caminhão, o massagista que tem que fazer massagem no atleta, essas pessoas, elas não são perguntadas. E aí, de repente, quando eles entregam uma arena maravilhosa, você vai ver por dentro da arena e não tem lugar para passar o carrinho do material, não tem lugar para que seja feita a massagem aonde deveria ser, e assim sucessivamente com outros exemplos e outros pepinos. Então eu acho que eles deveriam chamar os atletas e os atletas opinarem a respeito da grama natural e a sintética. Só um exemplo disso daí é quando a gente precisa utilizar um campo de treinamento no CT do Palmeiras, o Palmeiras empresta o de grama sintética, porque o Palmeiras não treina no sintético, ele treina na grama natural. Por que ele treina na grama natural? Porque a grama natural ela é muito mais saudável aos tornozelos, aos joelhos, à parte muscular. O atleta, quando ele treina ou joga no campo sintético, no dia seguinte ele tem muito mais dores do que se fosse na grama natural. Por isso eu acho que eles têm que ser ouvidos nessa questão. Bruno Prado. Mancini, eu queria que você falasse de um trabalho que você fez que ultrapassa a questão do futebol, né? Você foi o primeiro treinador da Chapecoense depois do acidente aéreo, né? E naquele acidente a Chapecoense perdeu sua diretoria, seu elenco, sua comissão técnica e, claro, um trauma muito grande na cidade, no clube. Como é que foi esse trabalho? Como é que você encontrou o clube? Como foi esse processo para reerguer, né? Praticamente começar tudo de novo lá na Chapecoense? Olha, Bruno, a gente teve muita ajuda de muita gente, tá? O mundo se abriu para a Chapecoense, essa é a verdade. Não só de
de uma forma financeira, como de ajuda, empréstimos de jogadores e tudo mais. Eu chego em Chapecó 7 dias após o acidente. E Chapecó vivia um luto terrível, né? E não é para menos. E a gente tentou ali no momento, na nossa chegada, tentar entender o que estava acontecendo. Mas o caso era muito mais sério, né? Porque não era só um time de futebol, era um departamento de futebol inteiro, eram jornalistas, amigos e muita gente que foi dar apoio ao Chapecoense, que acabou, de certa forma, estando naquele acidente. A cidade de Chapecó, ela teve uma sabedoria muito grande, porque ela aceitou muito as pessoas que chegaram no pós-acidente, e a gente pôde fazer um trabalho não só no aspecto profissional, mas humano muito grande. Eu vivi momentos ali em Chapecó realmente de muita emoção, fruto do que aconteceu, né? Mas a gente, todos aqueles que foram, acredito eu, escolhidos, né? Porque eu entendi dessa forma, eu fui um escolhido para estar ali, participar daquilo de uma forma humanitária também, não só na parte profissional. E a Chapecoense, depois de 60 dias, ela conquista o título estadual, entra no Brasileiro, faz uma ótima campanha. Então, eu acho que ali teve realmente o ressurgimento da Chape. A dificuldade que o clube enfrenta agora, todas as equipes enfrentam, essa é a verdade. Ninguém consegue ficar no topo por muito tempo. Isso é quase que uma lei natural da vida, né? Mas eu tenho um carinho especial pela Chape, pelo povo de Chapecó, por tudo aquilo que foi vivido lá nesse ano de 2017. Raí Monteiro, a última pergunta para o técnico Wagner Mancini. Para fechar, Mancini, queria te ouvir um pouco sobre... Você falou há pouco sobre questões atuais, né? Gramado sintético, essa discussão. Uma outra discussão, um debate que a gente tem muito do lado de cá, e acredito eu que dentro dos clubes também, é o do calendário, né? Cada vez com mais jogos, cada vez mais inchado, mas isso também tem um porquê, né? O futebol cada vez movimenta mais dinheiro, mais exposição das marcas, dos patrocinadores, dos clubes. Eu tenho duas perguntas em uma dentro desse tema. Como, na sua visão, equalizar isso, as questões financeiras com essas entregas, né, o número de jogos, e como é também, né, do outro lado dessa história, o trabalho do treinador nesse sentido? Porque se a gente olhar para os estaduais, por exemplo, nesse comecinho de 2025, o Paulistão, para pegar o exemplo aqui de São Paulo, foram disputadas 12 rodadas em um espaço de 40 dias, 45 dias, né? Os clubes jogando partidas em cima de partidas, com viagens, alguns com outros compromissos, como, por exemplo, o Corinthians, que foi jogar Libertadores. São Paulo, lá no início do ano, teve viagem de pré-temporada para os Estados Unidos. Então, como equalizar todas essas questões? As questões financeiras, dentro das obrigações que os clubes têm, e do lado dos treinadores, os desafios de trabalhar e corrigir os problemas em um período tão curto de tempo, né? Você tem um jogo, daqui 2 dias outro, daqui 2 dias outro, daqui 2 dias outro, e deve ser muito desafiador, muito difícil. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, eu vou te dar uma resposta que você vai se surpreender, porque jogador gosta de jogar e treinador gosta de jogo. Então a gente não reclama de calendário. Você pode ver que você nunca me viu reclamar de calendário. Entre jogar 2 vezes na semana ou jogar só uma na semana, a gente quer jogar 2 vezes. É óbvio que quando eu jogo uma vez só por semana, eu consigo preparar meu time melhor, eu consigo tirar mais rendimento do atleta, mas o atleta quer jogar. Essa é a verdade. Agora, a gente se depara com um calendário, cada dia que passa é pior para a gente, porque o mundo encolheu. Essa é a verdade. Antigamente, era uma dificuldade muito grande você ir jogar na Europa, ou ir jogar o Mundial de Clubes no Japão. Hoje em dia, se tornou muito fácil. Os aviões estão mais rápidos, os aviões estão maiores, você consegue fazer viagens que antigamente eram muito mais difíceis. Então, o mundo deu uma encolhida, né? E quando o mundo encolheu, passou-se a jogar mais. Então, hoje nós temos mais seleções na Copa do Mundo, mais times no Mundial Interclubes, nós temos mais campeonatos. Por quê? Porque tudo isso daí está diretamente ligado à parte econômica.
Futebol, ele deixou de ser um esporte apaixonante para ser um esporte de negócios. Essa é a verdade, assim como é a NBA e tantos outros esportes aí no mundo. A gente vai tentar sanar o problema de que forma? Você vai tirar os estaduais do calendário? É só você olhar para o Campeonato Paulista, não tem como fazer isso. Então, tem que se arrumar uma maneira, para que aconteçam os campeonatos estaduais. Eu sou contra, por exemplo, acabar com o Campeonato Carioca, Paulista, Gaúcho, mas tem outros campeonatos estaduais no Brasil que a gente não sabe se seria melhor acontecer ou não. Eu acho que cada estado deveria ter, entre aspas, a liberdade de se manifestar sobre isso. O Campeonato Brasileiro hoje ocupa praticamente quase o ano inteiro, e aí nós temos a Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Libertadores. É difícil jogar? Mas todo mundo consegue jogar. A verdade é que todo mundo consegue jogar. A gente vê muitos atletas, dirigentes e treinadores reclamando quando não tem sucesso. Porque quem tem sucesso e chega ao título não reclama nas entrevistas do calendário. Então, o mundo está como? Eu tenho que olhar para o mundo e entender o que eu tenho para 2025. Eu tenho isso aqui, não dá para ter um time só. Então, eu vou ter 2 times. Eu vou ter que utilizar mais atletas para que eu possa cumprir a minha demanda de jogos. Eu acho que ficar reclamando não vai adiantar nada. Eu acho que a gente tem que partir para soluções. E se este ano, diferente dos outros anos, vai ter um Mundial com várias equipes e precisou diminuir um pouquinho o espaço, a gente tem que se adaptar. A gente pode reclamar, mas a gente tem que se adaptar a uma nova versão de calendário. Wagner Mancini foi o convidado do Bastidores da Bola dessa semana, ainda um recém-nascido na grade da Jovem Pan. Mancini, muito obrigado por participar aqui com a gente nesse papo e sucesso na sequência da sua carreira. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês aí, eu desejo muito sucesso no programa, sei que é um jovem programa, vou estar aqui sempre ligado, assistindo e desejando muito sucesso a todos vocês. Agradecer também ao Bruno Prado, ao Raí Monteiro e ao Giovanni Chacon, que compartilharam a mesa aqui com a gente, e também a você que esteve ligado durante essa grande entrevista com o técnico Wagner Mancini. Semana que vem a gente volta com mais um grande personagem do mundo esportivo aqui no Bastidores da Bola. Até mais! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.